André, seja muito bem-vindo a esse Papo de Founder. É um prazer te ter aqui. Você que hoje está como vice-presidente de vendas Brasil e Latam da Seymour. Então, vai ser uma conversa muito interessante. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de ouvir lideranças de negócio frente a mercados específicos, no caso aqui, Brasil e América Latina, de empresas que têm uma atuação internacional. Então, traz ali um recorte um pouco desse comportamento empreendedor dentro de estruturas que são maiores. E isso é legal para a gente trazer também essa referência para os nossos assinantes aqui, que são geralmente fundadores e fundadoras de startup. E é um prazer tê-lo aqui, conhecer um pouco mais da tua trajetória. E passando a palavra para você, eu acho que nada mais justo que começar entendendo como é que o André chega aqui, o que é que te trouxe a essa posição na Seymour. Então, conta um pouco dessa tua trajetória para a gente já te conhecer mais. Luiz, primeiramente, obrigado pelo espaço. É um prazerzaço estar aqui. Eu acompanho o podcast, super interessante. Acho que toda a visão que você traz, essa possibilidade de compartilhar, então agradeço mesmo. Bom, meu nome é André Veneziani, né? Acho que a minha jornada começa 20 e poucos anos atrás, já trabalhando no mercado. Eu sou original de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. E aí eu fiz comércio exterior, administração de empresas, eu fui trabalhar na Embraer. Como bom joseense, muita gente começa a trabalhar na Embraer, maior empresa aqui da cidade, e eu fui trabalhar na área de gestão de riscos, e a parte de seguros, então eu fiquei lá bastante tempo fazendo toda a política de risco, e eles têm uma política muito forte de seguradora, então eles têm a própria seguradora, tinha, né, no momento a seguradora, a corretora, então a gente fazia toda essa gerenciação para a Embraer ter o menor risco possível na parte da aviação. Então foi bem interessante esse conceito, né, de trabalhar. E aí é uma visão de longuíssimo prazo, porque um projeto de avião demora de 10 a 15 anos para sair do papel, aí ele está voando, então é um ritmo diferente de empresa. E eu saio de lá e vou para a McKinsey. Então, eu mudo a rapidez de, de pensamento e trabalho e execução de. Você pensa em 10 anos, né? Lógico, a execução na Embraer é diária, mas você pensa em 10 anos para um modelo onde agora você vai entregar valor hoje, nesse exato momento, numa consultoria estratégica, numa das maiores do mundo. E de lá, eu trabalhei, né, fiz um programa, era um programa de trainee executivo da McKinsey com o Unibanco, onde você ficava na McKinsey, depois você ia para o Unibanco para virar gestor de projetos estratégicos, e eu fiz a fusão do Itaú Unibanco e acabei indo pro Personalité, fazendo estratégia de futuro do Personalité, vendo no momento, né, aquele momento era onde você tinha todos os family officers entrando no Brasil e captando muitos clientes que eram foco do Personalité, e a gente faz todo um revamp da proposta de valor do Personalité. Aí eu fui para Zurich Seguros, fiquei lá por 8 anos, com isso eu consegui viajar o mundo com eles também, morei um pouco na Suíça, Buenos Aires, Brasil, Barcelona. Eu era responsável pela estratégia na América Latina, M&A, lançamento de produtos, análise de mercado. Foi muito interessante você ver, foi uma empresa que ela tinha vendido as operações, né, no Brasil, e ela retoma no Brasil, então começar do zero e fazer esse scale up mas com uma marca e com, né, o potencial, né, que tem a Zurich, as maiores seguradoras, do mundo, foi bem. Aí eu e minha esposa, a gente decidiu mudar para a Europa, e aí eu fui trabalhar na Accenture, na Holanda, desenvolvendo projetos estratégicos para o mercado financeiro também, mas morando em Amsterdã. Por lá ficamos quase 5 anos. Nesse meio tempo eu mudo para uma empresa de satélite, uma startup. Aí eu comecei já a entrar no mundo startup, né? Sair de corporação e para o mundo startup com Covid. Então você já começa a entrar no modelo remoto, você já começa a falar assim: nossa, eu já estou querendo dar muito mais valor e agregar valor numa construção. Então eu vou para uma startup que media água via satélite. Então no satélite eu conseguia medir a água do solo, onde construía produtos principalmente produto para seguro agrícola, para proteção contra a seca, que foi comprada por uma outra startup americana, uma das maiores empresas de satélites do mundo, chamada Planet, onde lá também a gente ficou mais 3, 4 anos desenvolvendo esse mercado. Aí eu morei na Espanha por mais 4, 5 anos, tá, trabalhando também com satélite, e a gente decidiu, motivo familiar, falar: vamos voltar para o Brasil depois de 10 anos fora, uma década fora. Nasce meu filho hoje tem 3 anos, e a gente falou: acho que está na hora de voltar, para ele ter muito contato mais com a família, ter contato com os primos, né, e ter um pouco de raiz, né.
Acho que essa foi a nossa decisão. Nesse mesmo momento surge, minhas conversas com a Simor, já tinha 1 ano e meio que eu já estava conversando com a fundadora, com a Carol, e a gente chega e fala assim: "Nossa, agora está na hora de trazer a empresa mesmo para o Brasil, investir nessa operação", e a gente criou essa ligação e falou: "Ah, vamos", então desde agosto eu faço 2 coisas, volto para o Brasil, foi de 10 anos fora, mudando, então trazendo também, né, esse modelo de pensar, de todas as experiências que eu tive globais, enriqueceu muito o modelo de conceber tanto o modelo também de responsabilidade social, pública e política, e uma conscientização, ah, mas também com aquela vontade de representar o país, então a gente volta e aí volta para assumir a vice-presidência comercial, mesmo implementação, estão sendo a cara da empresa hoje aqui no Brasil, muito foco no Brasil, mas também com a América Latina, né, para a gente fazer programas regionais, para trazer essa solução hoje da Simor para cá, de gestão de risco sustentável. Tem essa trajetória minha lá, e é uma trajetória que eu sempre fiz, modelo de conseguir maior conhecimento, de acordo com fase, hoje é poder entregar isso, acho que para startups e começar a fazer scale up, modelo que seja sustentável. Boa, boa. Cara, só um fato curioso, eu tive a minha startup eu vendi para o porto de Roterdã, então eu Ah, morei em é? Roterdã quase um No ano. Ó, eu morei em Amsterdã, ali no sul de Amsterdã, 5 anos, a gente achava fantástico. O clima é ruim, né, chove muito e venta muito, mas, assim, o país, Pois ele é. chega numa evolução educacional e de infraestrutura que é Pois é, pois que é. é Eu incrível. brinco pra minha esposa aqui dizendo que se eu pudesse escolher um lugar no mundo, assim, eu falo, escolhe um lugar no mundo, fora do Brasil, pra você morar. Eu acho que eu voltaria pra Roterdã, assim. É você tá num lugar, como você disse, que tem muita oportunidade o tempo todo, mas você não tá em Amsterdã. Você não Isso. tá naquele dia a dia frenético da cidade. Então, assim, mas é um lugar maravilhoso, assim. Eu tenho boas lembranças dali, gosto muito do ecossistema como um todo. Exatamente, não, a capacidade deles de inovar também, de incentivar empreendedorismo é fantástico. Pois é. Mas, cara, e aí tem alguns pontos também que me chamam a atenção na tua trajetória e no que vocês estão fazendo na Cimor, até por identificação, né? Como eu disse, eu vendi minha startup fora, então antes de eu ter essa venda, eu atuei operacionalmente em diferentes países. A gente chegou a ter 5 países operando ao mesmo tempo, então eu imagino e conheço um pouco dessa dinâmica de expansão internacional, e sei da dificuldade do dia a dia, tal. A gente vai entrar um pouco nisso, mas primeiro conta um pouco o que é a Cimor, eu já dei uma olhada aqui, mas para quem está assistindo a gente, o que vocês fazem? 2022 para cá, então assim, parece pouco tempo, mas já é tempo suficiente para uma expansão, um bom posicionamento, então traz um pouco do que vocês estão fazendo. Legal, a Cimora é uma empresa, ela foi fundada, né, por 2 fundadoras, a Carol e a Karina, em Portugal, então é uma empresa portuguesa, mas que já nasceu global, porque a nossa proposta, que eu vou explicar aqui, é uma proposta de gestão de risco sustentável. Então, é você conseguir olhar, é uma plataforma, então, uma empresa tecnológica que vende uma solução SaaS para fazer gestão de risco em sustentabilidade. E aí você vai desde a gestão de risco do seu cliente, então eu vou fazer uma due diligence do meu cliente para entender qual é esse risco, até uma gestão da minha cadeia de fornecimento, então completa, então eu consigo, numa plataforma, fazer essa coleta centralizada de dados, que hoje os dados são super fragmentados, para entender qual é o meu real risco, ah, e sustentável na minha cadeia de valor, e também fazer toda a parte de reports de frameworks necessários, legislação, a taxonomia que agora o Brasil solta, e todas as empresas abertas no Brasil são demandadas, elas são obrigadas, né, para na B3 reportar. Então a gente tem todos esses frameworks mapeados e numa plataforma onde ela é de ponta a ponta, a empresa ela consegue imputar uma vez um dado e esse dado alimenta todos os frameworks que ela precisa sustentar, com rastreabilidade, transparência e apta para auditoria. Isso faz com que você faça com um pouco menor esforço, você consiga sair do operacional, porque reportar indicador, fazer reporte de sustentabilidade, fazer análise de clientes, análise de fornecedor, ele demanda muito trabalho operacional nas empresas. Então você sai do operacional para entrar no estratégico. Então você começa a ver essa informação como estratégia. O que que eu posso olhar na minha cadeia de fornecedor? O que que eu posso olhar para os meus indicadores? E realmente, numa área de sustentabilidade, de gestão de risco, ela consegue ver isso muito mais para tomada de decisão estratégica, criar novos negócios, reduzir risco, reduzir custo, né, até aumentar, entrar em novos mercados ou
participar de prêmios que eles não conseguiam participar, ter a abertura para capital sustentável. Então, essa plataforma que foi criada com esse objetivo de você conseguir ter essa visão 360 de uma maneira prática, uma maneira totalmente customizável. Então, a empresa pode customizar de acordo com os objetivos que ela tem, sempre alinhada aos frameworks internacionais. Então, mais ou menos esse é o conceito que a gente traz para o mercado. Ela hoje é uma plataforma hoje multilingual, a gente está em 10 línguas, a gente tem 150 clientes globais com 10 mil empresas cadastradas da análise de cadeia de valor, com 50 mil usuários atuando dentro da empresa, isso numa jornada de 3 anos. E essa expansão, hoje ela não tem limite, porque a gente pode, né, como qualquer tecnologia SaaS, você pode, eu acho que implementar hoje em qualquer lugar, sem depender de tanto espaço, né? Não é uma plataforma como um SAP, uma Oracle, não é um RP pesado que você precisa de super implementação, é uma coisa muito mais fácil você implementar hoje. Cara, isso é muito legal. E aí, por N fatores, tá? Então, eu sempre vou trazer alguns recortes vinculados ao o que eu sei que é interesse da galera que Legal. assiste a gente aqui, tá? Então, tem um ponto que eu acho legal, que é o seguinte: tem muita startup hoje que eu vejo nascer no Brasil, que ainda tem aquela carga de o Brasil é um mercado grande demais, então vamos ser 100% nacional e eu não vou olhar nem para o problema do Chile. Cara, e quando eu vejo empresas como a Seymour, por exemplo, criadas em Portugal, né, a cabeça do empreendedor ali na União Europeia não está muito vinculado ao país que ele funda. Está vinculado a, cara, como é que eu expando pelo menos na Europa? Então, isso de olhar para problemas que são internacionais e o viés de sustentabilidade, óbvio, é um dos mais fortes hoje, talvez, mas você olha para problemas que têm potencial global e você se joga no mercado desde o dia 1, falando com o seu país, mas falando com qualquer outra empresa de qualquer outro lugar que se interesse, isso traz uma curva de aprendizado gigantesca. E eu acho que essa experiência faz com que, como você mesmo disse, 3 anos, vocês consigam hoje ter 50 mil usuários vinculados, 10 mil empresas mapeadas e controladas ali dentro da Uhum. plataforma, trazendo um elemento que é central, que é a parte de gestão de riscos. Mas aí, nessa linha, ainda falando um pouco mais do papel da Seymour e trazendo um pouco mais da tua atuação Brasil-Latam, quando você assume essa estratégia de expansão a nível Brasil, a nível Uhum. América Latina, quais oportunidades, qual momento de mercado e, obviamente, quais desafios hoje você tem enfrentado para expandir comercialmente a Seymour nesse mercado aqui? Sim, eu acho que eu vou pegar um gancho também que você falou, talvez pelo sucesso que a Seymour teve nessa expansão, pegando um pouco, falar, né, sair um pouco da Seymour, mas olhar nesse que você está falando, âmbito, também para o empresário brasileiro, né? Eu acho que um dos maiores limites hoje para um criador de uma startup, igual você falou, não, eu vou pensar só no Brasil. Eu acho que o Brasil é grande, tem milhões de oportunidades, mas ele é complexo, ele tem um custo tributário alto, ele tem um custo, né? A gente sabe que. E tem uma barreira de entrada, porque você tem grandes players dominando grande parcela do mercado. Mas é a língua. A gente ainda tem uma baixa educação de língua estrangeira no país. Então, mesmo os executivos de grandes empresas, eles não falam inglês fluente, eles não falam espanhol fluente, que talvez hoje não permitam uma empresa brasileira criada, e às vezes nem é startup, às vezes é uma empresa, mas ela exportar serviço, ela exportar sua solução. E eu acho que talvez esse é um dos grandes investimentos que, se você faz uma rodada de nem estou falando da Simone, falando como mercado. Então, assim, se você faz uma rodada de investimento hoje, eu colocaria no business case contratar um executivo que fala 2, 3 línguas e teve experiência no exterior. Se eu sou uma startup brasileira. Porque você abre esse mercado. Por exemplo, se eu pego o telefone hoje, eu já falo com China, hoje eu falo com Austrália, hoje eu falo com. E hoje, depois da pandemia, onde todo mundo no ambiente virtual é mais fácil fazer reunião virtual do que presencial, você pode falar com qualquer fornecedor, qualquer cliente, qualquer lugar do mundo, sem ter o deslocamento. Talvez isso é uma das coisas que falta muito, talvez, no ecossistema brasileiro de mão de obra, principalmente na startup. E eu acho que esse foi um fator de sucesso da Seymour, porque ela nasce com duas fundadoras que são internacionais, trabalharam na ONU, trabalharam em várias deploys, então a barreira, além de nascer na Europa, igual você falou, já nasce com um ambiente
né, propício para você fazer expansão, não tem fronteira, né, dentro da Europa, você faz uma muito mais fácil uma migração quando você tem capacidade. Hoje nossos colaboradores, né, os funcionários de memória, hoje estão espalhados. Hoje a gente trabalha 100%, né, remoto, é remoto primeiro, então é first remote, e você pode estar em qualquer zona, só que você vai ter que ser, todo mundo tem que falar inglês como norte e depois a segunda língua do seu mercado, né? Então, bom, esse é o panorama que faz a gente crescer. Na Cimor hoje para o Brasil acho que o maior desafio, vamos começar pelo desafio, né? O maior desafio hoje é um controle de gastos que a gente vê em empresa. Então, hoje você tem empresas, governos, instituições hoje reduzindo gastos, né? Numa incerteza de ano político, o ano que vem. Então, vamos, né? Então, você tem esse é um desafio, acho que não é um desafio não tanto para a Simor, mas é um desafio geral para o mercado, né? Você está no modelo onde, não, o que que vai acontecer? É mais um ciclo que se começa. Você tem um desafio até de desenvolvimento externo versus contratação. Então você contrata interno, você prefere, às vezes, tem muita empresa que prefere demorar 3 anos de desenvolver uma solução interna com pessoas do que contratar algo pronto. Então você tem o que é o buy or build decision. Então esse sempre é um desafio de que tem. E a maturidade, né? O Brasil, mesmo que se ele é obrigado a fazer, às vezes ele não faz. Então, mesmo se ele, por legislação, ele tem que reportar, ele não reporta até ser auditado, ou ser multado, ou ter uma consequência. São desafios que a gente entende que todo desafio tem sua oportunidade, né? A gente traz sempre cases onde o caso da sustentabilidade, a nossa ideia de empresa é sempre transformar a sustentabilidade não é mais um custo, é uma palavra. A gente traz isso em financeira, transformar isso, qual é o potencial financeiro, tanto de perda, de inanição, é eu não fazer nada. O que eu posso fazer que eu não fazer nada? A gente viu aí Ambipar, a gente viu até vários outros escândalos acontecendo, até a Louis Vuitton teve problema de shares que caíram quando teve trabalho escravo com construção de bolsa na Itália. Não foi nem em outros países que tem mais. Então você tem assim, essa perda para o shareholder de valor se ele não faz nada. Então é aí que a gente começa a trazer educação do mercado de longo prazo. A sustentabilidade não é só sustentabilidade ambiental, mas é a sustentabilidade financeira da empresa, é a sustentabilidade que ela tem empregados, ela tem né, clientes, ela tem fornecedores. Então, esse conceito que a gente vê muita oportunidade no Brasil em ecossistemas bancários, ecossistemas de turismo, é começar a se ver a cadeias completas. Então, eu consigo ver hoje turismo completo, em vez de olhar, eu vou falar com aquele hotel, aquele hotel, por que eu não posso concentrar, ter um agregador que vai trazer uma solução? E a nossa plataforma, ela é muito aderente para isso, porque ela tem uma solidez de processo muito forte, com que faz que você consiga ter uma solução white label. Então eu posso criar uma solução turismo Brasil, e todo mundo na cadeia de turismo pode entrar lá, passar por uma jornada de sustentabilidade e ter um selo de turismo verde, e ter um plano de ação de melhora. Então a gente consegue fazer isso para vários setores. Então a gente acredita muito que isso é uma oportunidade, porque você compartilha custo, né? Você tem um ganho de escala e você traz um benefício para pequenos e médios, né? Que hoje os grandes, eles têm dinheiro para fazer, né? A gente tem, né, óbvio, nosso mercado é empresas listadas, grandes, top 500 Fortune companies. Esse é o nosso core. Mas a gente também acredita que isso tem que ser levado para o mainstream, até para cumprir um papel social, para ajudar, né, a ter uma sustentabilidade como um todo, né? Mas o crescimento, ele vem, e a gente acredita nesse crescimento muito mais forte quando a gente começa a criar esse valor, né? Eu não vou olhar mais a sustentabilidade como risco, eu vou olhar ela como oportunidade de negócio. E a gente vê agora na COP, então a gente acredita, né, que o Brasil hoje ele tem, né, esse conceito, ele está, né, aquela oportunidade de energia limpa. Então a- o Brasil, ele pode exportar tecnologia e serviço também de como fazer essa transição energética no mundo, que isso é Europa, Ásia, todos precisam, né? Ainda estão muito focados em termoelétricas. Então a gente tem tecnologia, a gente tem serviço, a gente tem, né, por lado de crédito de carbono, que é imensa no país, tanto na parte de floresta, de reflorestamento, mas também na parte da agricultura sustentável, que isso ainda a gente ainda é muito início, né? E aí a tecnologia, ela vem como o enabler, né? Eu acho que ela consegue unir capital, ela consegue unir projetos e trazer uma mensuração auditada, onde traz a transparência e traz a confiabilidade de que aquela aquele carbono está sendo
está sendo contabilizado corretamente uma única vez. Então essa é a que a gente vê a grande foco hoje de crescimento, além de olhar a sua cadeia de fornecedores, né? A gente viu pesquisa que mostra que, por exemplo, você tem um risco de trabalho escravo, ou trabalho forçado, ou trabalho menor, ou trabalho com criança na sua cadeia de fornecedor, de primeiro nível é 8% no nível global. Quando você vai para segundo nível, que é fornecedor do seu fornecedor, vai para 89%. Quando vai para terceiro nível, vai para 99%. Então, a chance de você ter, mesmo que você não saiba, porque você fala, não, mas eu não tenho, mas o seu fornecedor está comprando uma peça ou está comprando alguma coisa de fora ou de outro, você tem sim esse risco. Então, trazer essa verificação e essa transparência, que não é para falar, você tem um risco, é para você ajudar a sua cadeia de fornecedores fazer uma transição. Fazer uma transição de sustentabilidade que seja atingível e que você tenha essa conhecimento. E esses são os fatores, eu acho que, de crescimento. Eu acho que vai ter ainda investimento muito forte governamental, porque pós-COP tem que ter. A gente não, só a entidade privada não faz a sustentabilidade sair do papel, você tem que ter incentivos, programas, que junte entidade privada, governo e agentes. E esses agentes podem ser empresas de tecnologias, capital privado e empresas trabalhando e associações trabalhando em junto para trazer uma solução que sai de nicho para mainstream. Então esse é o grande, para mim, o grande objetivo e a grande oportunidade. É você, como é que eu tiro o nicho, um projeto aqui, outro projeto ali, mas como é que a gente traz isso para uma agricultura sustentável no Brasil inteiro? Então, como é que eu faço isso na América Latina? Ou mineração, como é que eu faço isso também sustentável na mineração? Mas não que seja um projeto específico feito que vai ter um título. É legal, mas isso não vai mudar, o mundo, digamos assim. E a tecnologia, ela permite você alcançar isso daí. E isso também é interessante porque fala muito para outros negócios que atuam também com mercados mais tradicionais ou em perfis de clientes mais tradicionais, principalmente olhando para o Brasil. A gente historicamente, mercados tradicionais em geral, tem e você eu acho que colocou muito bem, tem esse comportamento mais reativo. Enquanto não for um problema, enquanto esse problema não estiver, eu digo que é a gestão do boteco. Isso Não aí, sei se exatamente. não sei se você já viu como é que é a gestão do boteco. Todo boteco raiz tem em cima do balcão um prego. É, E esse prego serve para uma coisa: todo garçom tira a nota, o pedido e bota no prego. Bota no prego. Só que esse, o primeiro que entra vai ficar embaixo da pilha de papel. Ou isso seja, é, é absolutamente ineficiente. Então, qual é a gestão do boteco? É a gestão do grito. O cliente que gritar mais alto vai ser atendido primeiro. Então isso vira uma confusão comportamental que se expande para a gente tem historicamente esse comportamento de ser reativo, né, então, é o que você falou, quando você deixa de ser uma ação pontual, de aquilo ali é um outlier, aquela empresa que faz a sustentabilidade, a economia verde, todo o ciclo, mapeado, aquilo ali é um outlier. Quando você deixa desse cara ser uma exceção e você torna isso a é isso. base do posicionamento, e aí, como é que isso vai acontecer? É pela boa vontade do mercado? Cara, isso não vai acontecer porque o mercado sempre vai tender aquilo que é mais cômodo, aquilo que já está enraizado na cultura, no processo, no comportamento. E aí você também trouxe um elemento que é muito importante e se torna estratégico em quem está empreendendo em mercados tradicionais, que é o elemento público. Por mais que você não tenha um relacionamento comercial com o meio público, mas o movimento estruturante do país influencia diretamente na sua capacidade de entrada no mercado, né. Então, excelente momento, tipo, a questão da COP eu acho que foi muito importante para trazer essa pauta de fato para a mesa Brasil, né, então, pô, veio gente do mundo todo para cá, com elogios, com críticas, com pontos que fazem sentido, com pontos que não fazem sentido nenhum, mas eu acho que isso tudo é importante para trazer a pauta para a mesa e que ela fique na mesa, para que a gente possa ter esse incentivo e tornar esse movimento um mainstream. Então, acho que essa tua experiência a nível Brasil, ela é muito importante para a Cimor como um todo, porque e aí foi o outro exemplo que você deu, né? Brasil é um mercado complexo. E ele é um mercado complexo em todas as camadas que a gente possa imaginar. Então, isso também traz uma curva de aprendizado muito boa para a empresa, para você, enquanto liderança nessa frente Brasil, e para o próprio mercado, né? Então, isso é um ponto que eu acho relevante, é algo que
está acontecendo contigo, tem acontecido com outras startups que têm esse foco também em mercado tradicional, mas isso também puxa um outro ponto, que aí é um ponto que eu sei que você tem coisas para complementar, mas deixa eu emendar o complemento com a próxima pergunta que eu acho que vai fazer sentido. Porque isso também tem uma demanda muito latente da tua sustentabilidade enquanto empresa, né? E aí indo além da sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade financeira. Então, empresas como a Seymour, elas precisam ter uma capacidade de modelagem de negócio que consiga ter uma base de sustentação financeira muito mais forte, porque esse é um mercado que, querendo ou não, ele ainda é muito incipiente, incerto, no que pode se tornar e no que a gente espera que se torne, e isso traz essa responsabilidade também da gestão interna. Então, conta um pouco como é que isso está sendo feito na Seymour, como é que vocês estão projetando e executando o crescimento sobre modelagens de negócios que são mais racionais e sustentáveis. Eu acho que a Simora ela tem uma estratégia de crescimento, que você falou muito bem, sustentável. Não sustentabilidade como um todo, que é o nosso princípio, mas é sustentável. E a gente faz isso através de duas frentes muito fortes. Uma é crescimento, vendas. Então é o que eu tô aqui, vamos vender. Então a gente vai buscar mercado, vai fazer venda tradicional, funil, desde cold call, eventos e vender. Eu acho que esse é o básico. Mas a gente é muito voltado em parceria. Até parceria que faz sentido pra gente. Então, a gente não tem problema de fazer parceria e ir para o mercado, mas tem que ter os mesmos valores, tem que ter o mesmo conceito e tem que ter a mesma vontade. E isso a gente é onde a gente acredita que é o crescimento sustentável que vai trazer para a Simora. Então, é olhar e falar, não, eu tenho aquela associação, eu tenho aquele modelo, a gente tem o mesmo objetivo, a gente agrega valor, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma parceria. A gente sempre fala que a gente pode ser pago por dinheiro ou por dados. Então, assim, pra gente, dados é dinheiro. Então, como a gente falou, a gente tem 50 mil usuários, eu quero ter 150 mil em 2 anos. Eu quero aumentar o número de empresas de 150 para 500. Então, a gente quer ter e número de clientes, e número de empresas vão para 50 mil, 40 mil, a nossa base de 100 mil de fornecedores. Porque dados pra gente é dinheiro. Porque a gente acredita que dados vai dar informação e a gente sai de um modelo de sustentabilidade para o modelo de gestão de conhecimento. Então eu vou começar a trazer gestão de conhecimento para fazer gerenciamento de risco sustentável. Isso faz com que a gente tenha um crescimento. Então, o nosso crescimento ele é baseado em um capital solo, controle de custos, parceria e venda. Então, se tem parceiro que faz sentido eu dar a mão e trabalhar junto ao mercado, a gente vai. E a gente também fala não. Eu acho que saber falar não no momento certo, porque recurso é escasso. Então, tempo, cada hora que eu dedico para alguém ou para alguma empresa, eu não estou dedicando para outra. Então, eu tenho que saber exatamente com quem. Então, isso é só com experiência. Então, os fundadores nossos têm essa experiência também. Então, para onde que a gente olha? Por isso que o Brasil é um mercado que hoje faz sentido. É um mercado que hoje ele é um mercado de expansão. Para que chegar em algum momento futuro onde vão querer fazer alguma captação, alguma abertura, alguma coisa, né, você tem hoje uma base sustentável, né? O objetivo nosso é crescer organicamente. Eu quero vender, eu quero crescer, eu quero ter um market share em 10 mercados hoje prioritários do mundo, e o Brasil e a América Latina é um deles. E aí, consequentemente, você vai ter uma empresa que vai ter um alto valuation para umas rodadas futuras de investimento. Cara, isso é muito bom e isso traz uma racionalidade para a estratégia de crescimento que eu acho que às vezes falta na visão de algumas fundadoras e fundadores. Não que captar investimento seja um problema, mas se tornar uma máquina de captação se torna um problema, né? Então, fazendo um paralelo que não tem nada a ver com a Seymour, mas tem a ver com o contexto de mercado, o exemplo que eu sempre dou sobre o pensamento sobre modelos de negócios sustentáveis aconteceu ali 2021, pedaço de 22, com o pico de layoffs que a gente teve. As desculpas são ótimas, os argumentos são ótimos, mas no final do dia a gente está falando de modelos que são máquinas de captação de recursos. Se o dinheiro externo não está entrando, a máquina não se sustenta, né? Então, buscar modelos que parem de pé,
que você e aí, para muita gente: "Ah, isso desacelera crescimento". Cara, não desacelera. Se você tiver boas estratégias, boas competências, você vai conseguir crescer. Óbvio, captar investimento pode te ajudar a dar saltos, a romper algumas barreiras mais rápido, e aí essa vem inclusive como uma definição de estratégia, mas tirando isso, cara, é a visão que você traz que eu acho que precisa. Aí você falou ali de tornar mainstream, eu acho que a empreendedora e o empreendedor de startup no Brasil, o mainstream deveria estar pensando feito você, em graus diferentes, em cenários diferentes, mas deveria estar pensando desse jeito. E tem um ponto também, André, que eu acho que ajuda a entender um pouco disso, e aí eu trago um pouco dessa visão para o André. Uhum, Você é um cara comercial, você é o cara que você é o combustível para o motor da empresa funcionar, né. Então, se não vende, a máquina trava, a máquina quebra. Se não vende para o público certo, a máquina funciona fazendo um barulho esquisito, né. Então a venda, ela precisa ser um misto de perfil, comportamento, estratégia, alinhamento com as outras áreas do negócio, e o perfil comercial é um perfil que geralmente não é a principal característica das fundadoras e dos fundadores. Existe muita dificuldade para quem está fundando startup ter esse comportamento de vendedor, de vendedora. E eu queria trazer esse último ponto aqui uhum. contigo, André, para perguntar, cara, na tua visão, na tua experiência, essa competência comercial, esse papel que você ocupa hoje de expansão de negócio da Simor no Brasil, como é que tu enxerga a importância desse papel, o impacto que um papel como o teu tem no desenvolvimento do negócio? Então traz um pouco dessa visão do André enquanto o cara comercial da Simor na América Latina e no Brasil. Ah, eu acho que assim, independente se é o André ou o que for, eu acho que você tocou um ponto que pra mim, assim, sempre teve na minha cabeça em todos os lugares. Eh, Se você não vender, igual você falou, acabou. Então, e com taxa de juros ca 14, ah, com tendência de baixa, mas não muita, o capital vai ficar no mercado financeiro, não vai ficar no mercado produtivo. Então assim, acho que aquele volume de dinheiro onde eu tive uma ideia, igual você contou muito aí, muita startup surgiu muito por programadores ou engenheiros ou que tiveram uma ideia brilhante e falaram: "Ah, eu vou captar, vou captar, vou captar". Mas ninguém sabe, vender não é fácil. Essa é a parte mais difícil e os ciclos aumentaram. Hoje os ciclos, qualquer venda hoje, mesmo bem de consumo, o ciclo aumentou, venda altíssima. Hoje, antigamente você fechava, falava assim, nossa, em 3 meses, né, um ciclo padrão de uma venda de um software, alguma coisa. Hoje está batendo um ano, está batendo 12 meses, 18 meses um ciclo de venda, ainda mais consultivo, ou mais uma coisa mais complexa, nova. Então, assim, essa resiliência, tanto do perfil, por exemplo, o André, eu tenho que ser resiliente, porque todo dia eu tenho que acordar e falar, nossa, o ciclo tá aumentando, tá difícil, mas você sabe, depois quando vai para compras, metodologia de consultoria que tem que pegar, né, o cara te acaba, né, fala, nossa, então você tem que ser resiliente e aí é onde você tem que ter, que é difícil você ter o papel, né? Às vezes o fundador ele não tem essa, porque ele está muito focado no desenvolvimento da empresa. Chega o momento da empresa que ele está focado também olhando para board, né? Fazer para olhando para cima, para investidores, está olhando também em talentos, porque você tem sofrimento de crescimento. Quando você cresce 3, 4 anos, você tem sofrimento na área de jurídica, financeira, recursos humanos, talentos que às vezes os fundadores eles têm que dar atenção mais para isso, para produto, porque você vai ter que ter atualização de produto. Você fez o MVP, vendeu, vendeu. Agora eu preciso, né? Competidor já alcançou. Então é a parte da venda, ela às vezes fica deixada e é onde que mata a empresa. Então, assim, a minha mensagem para qualquer empreendedor é quando for até fazer rodada de investimento, ponha no orçamento que você vai ter 2, 3 expansão com o vendedor, e que saiba vender, que já teve experiência e que conheça, porque é aí que você vai girar o motor, né. Eu acho que os ciclos de investimentos levantados em PowerPoint está acabando no mundo. Eu acho que até com grandes escândalos que tiveram, com taxas de juros altas, você hoje, precisa mais do que só um bom PowerPoint, um bom MVP, você precisa vender, ou você é engolido em 1, 2, 3 anos, é isso que a minha experiência traz isso, Luiz.
Cara, e tem um ponto aqui que você trouxe que veja que coisa, né, nesse teu fechamento aqui da fala, várias pesquisas recentes, só cenário Brasil, tá, eu não estou nem olhando para o cenário global, só cenário Brasil, a gente vê que qual é o movimento de investimento hoje no Brasil? São, uma quantidade de deals cada vez menores, só que tickets médios cada vez maiores, ou seja, a junção dessas 2 coisas significa uma muito forte. O sarrafo da análise É, do subiu, investimento está subiu, subindo, tá está subindo, subindo. tá subindo. Por outro lado, a gente nunca teve tanta startup no Brasil. Ou seja, é a relação do vestibular de medicina, né, então assim, a gente nunca teve tanta gente querendo fazer medicina, e a gente nunca teve um nível de competitividade para entrar no curso tão alto. Ou seja, esse funil para você chegar nessa oportunidade de captação é cada vez mais estreito. E aí volta para o ponto que a gente estava falando antes, juntando com o que você falou agora. Estratégias de crescimento sustentáveis e uma boa competência comercial faz com que você possa ir driblando essas dificuldades de mercado e ter um foco de crescimento que faça o seu negócio parar de pé, né. Então, eu fiz questão de trazer esse teu perfil para conversar aqui, porque eu acho importante ter pessoas que têm essa atuação comercial, mostrando na prática que, como você mesmo disse, o comercial não é a área mais fácil. Talvez seja a área mais complexa pela posição que ela está frente às outras áreas-chave do negócio. Todo mundo precisa do comercial para ter a sua estratégia definida. Eu não posso ter um roadmap de produto se eu não sei o que é que está sendo discutido com o meu lead. Eu não posso ter uma gestão operacional se eu não conheço as etapas do funil de conversão de novos clientes. Então, eu não posso ter uma estratégia de comunicação se eu não sei qual é o argumento que está fazendo clientes contratarem ou não o meu serviço. Então, tudo conversa com o comercial. Então, essa é uma área, essa é uma posição, né? E a posição da liderança comercial é o coração do negócio. E isso não pode ser deixado de lado, não pode ser terceirizado para meio mundo de IA com meio mundo de prompts. Então, assim, Exato. cara, vou montar aqui um monte de SDR powered by AI. Cara, Ah, faz SDR, isso. morreu o papel do SDR no mundo, eu adorava, eu tinha uns SDRs muito bons nas outras empresas, que conseguiam vários leads interessantes. Hoje, com essa ninguém responde mais, Pois ninguém é, responde pois é. mais. Até a tratativa humanizada É, soa para o outro lado, não, isso aí deve ser um IA falando comigo, tipo, exatamente, é complicado, exatamente. entendeu. Então, É, veja como isso influencia negativamente, de alguma forma, a estratégia comercial. Então, isso exige muito de quem está fundando e quem está liderando uma startup, aí mercado Brasil, mas aí a gente pode de fato olhar para o mercado global. André, cara, eu acho que a gente conseguiu passar por coisas bem interessantes aqui. A tua trajetória é muito legal. O que vocês estão fazendo na Seymour, assim, eu sou tendencioso, eu adoro negócios de mercado tradicional, tá? Porra, eu tive startup de mercado tradicional, logística, de ir para a China, para Canton Fair e conversar com fornecedor para fornecedor para criar conexão de importação China-Brasil e assim, eu gosto disso. Eu acho que quando você traz tecnologia, quando você traz inovação para esse tipo de mercado, é complicado, mas quando você vai virando esse mercado a seu favor, você fica: "Pô, eu tô fazendo um negócio que dá", falando feito o Vanderlei Luxemburgo, né, você fica pro Shell de tipo: "Porra, velho, tá indo legal esse negócio". Então, cara, foi muito bom saber dessa trajetória de vocês, conhecer um pouquinho mais da Seymour. Eu tenho certeza que quem está empreendendo B2B, que é boa parte da galera que me acompanha, vai ter alguma coisa relevante para tirar aqui de aprendizado. E, velho, obrigado pelo papo. obrigado, Luiz, eu que agradeço muito, eu agradeço esse espaço. Estamos à disposição, como que eu falei, parceria sempre é uma das coisas de fonte de crescimento para todo mundo. E brigadão por trazer isso aí para os seus ouvintes. E é um prazer, espero que tenha agregado muito essa conversa. Valeu, cara. Te agradeço e Valeu? para quem chegou até aqui, a gente se vê no próximo Papo de Founder. Valeu! Valeu. Tchau, tchau.